Recentemente, a Bélgica ela foi eliminada na Copa do Mundo ainda na fase de grupos, mostrando um futebol medíocre onde só o De Bruyne jogava e olha lá. Dito isso, eu decidi trazer aqui da onde veio o termo ótima geração belga, como ele surgiu e se essa geração fracassou ou não até o momento. Então, se você curtiu a ideia aí, deixa o like, se inscreve e bora lá. Para explicar como surgiu esse termo geração belga, a gente vai ter que voltar lá nos anos 2000, quando a Bélgica e a Holanda foram sediar a Eurocopa daquele ano. No torneio, a Bélgica foi um fracasso, eles não passaram nem sequer da fase de grupo, saindo de forma vergonhosa. 2 anos depois, lá na Copa do Mundo de 2002, eles chegaram até as oitavas de final e perderam para o Brasil por 2-0. Depois dessas duas eliminações, a Bélgica lá, né, os dirigentes ligaram o sinal de alerta, já que os belgas já vinham sendo contestados desde a Eurocopa de 2000. Naquela época tinha um cara chamado Michel Sablon, ele era diretor técnico da Bélgica que simplesmente não aceitou a eliminação do seu país naquela competição, a Eurocopa de 2000. Ele chegou a dizer que as pessoas meio que tinham um sentimento de vergonha por ter sido eliminadas no seu próprio país. Sendo assim, depois que acabou o ciclo de vexames da Bélgica lá em 2006, onde eles não conseguiram se classificar nem para a Copa do Mundo, nem para a Eurocopa de 2004, esse diretor técnico começou a estudar e viajar para outros países, por exemplo, Alemanha, França e Holanda, para ver como as equipes formavam os seus jogadores na base, como eles desenvolviam os atletas. E a partir dali, ele começou a meio que construir o seu próprio plano para revolucionar o futebol belga. Em setembro de 2006, começou a revolução. E ali o Sablon, ele começou a colocar algumas regrinhas nas categorias de base dos clubes, como por exemplo, todos os times do país, sem nenhuma exceção, têm que usar a formação 4-3-3. Tanto os clubes como também todas as categorias de base da seleção. E depois de um tempo, ele viu que tinha um problema com as categorias de base. Era basicamente que as categorias de base eles se importavam muito mais em ganhar os títulos, né? Tipo, os títulos de cada categoria, propriamente desenvolver seus atletas. Ali meio que foi um trabalho de conscientização que foi feito para que os clubes eles se importassem mais em desenvolver os atletas do que ganhar títulos na base. E com todas essas mudanças que eu falei, os resultados começaram a aparecer lá na base da seleção belga. Então, o que o Michel Sablon fez? Ele pegava os melhores jogadores de cada categoria de base de cada clube, levava para alguns centros pagos pelo governo, onde eles meio que treinavam juntos, meio que elevando um pouco a mais assim o nível de categoria de base da seleção. E desses centros saíram alguns nomes importantes, como o Mertens, o ídolo do Napoli, o Vítor, o volante que tá no Atlético de Madrid, Dembélé, o Moussa Dembélé, né, que era meio campista, que jogou muito bem no Tottenham. O último passo era fazer com que esses jogadores jogassem nas melhores ligas, no mais alto nível de cada país. A cobaia disso tudo foi o Kompany, o zagueirão que era do Anderlecht. Ele foi pro Hamburgo em 2006 e depois foi pro projeto do City lá em 2008. Ele virou um ídolo. E então, a partir de 2013, começou a surgir o papo de a grande geração belga, ou então promissora geração belga, enfim. Quando eles se classificaram para a Copa do Mundo de 2014, depois de 12 anos, desde 2002, afastados de grandes competições, onde no Mundial disputado no Brasil, eles pararam nas quartas de final, perdendo para a Argentina. E depois, em 2016, onde eles foram para a Eurocopa e acabaram perdendo para o país de Gales lá nas quartas de final. Já em 2018, agora sem um diretor técnico que revolucionou o futebol belga nesse século, o time da Bélgica parecia estar na sua melhor fase, com o Lukaku voando, com o Eden Hazard na sua melhor fase, De Bruyne voando, com Vertonghen e Alderweireld talvez nos seus auges. O time ele ficou em terceiro lugar naquela Copa, onde depois de eliminar o Brasil, pegou a França e perderam, fazendo um Mundial muito bom, me deixando uma ótima impressão. 3 anos depois, eles foram para Eurocopa, onde eles perderam e pararam, né, lá nas quartas de final, perdendo para a Itália. Depois dessa Eurocopa, em 2021, o time começou a decair o seu nível de futebol drasticamente. Prova disso é a imprensa belga, que não poupou críticas da seleção depois dessa Eurocopa. E ali a geração já estava envelhecida, com Hazard jogando futebol medíocre, tipo, nem jogando na real, né, que ele vai ficar lesionado do que jogando. O Lukaku no Chelsea no banco, o Mertens que tinha saído do Napoli lá e já tava quase indo pra Turquia na época, e agora ele tá lá, né, acho que ele tá no Galatasaray, se não tô enganado. Os únicos que manteve o nível foi o De Bruyne e o Courtois, e eles não têm uma boa relação. E aí veio 2022 e a Bélgica não conseguiu renovar o seu elenco. Era o mesmo elenco praticamente lá da Copa de 2018, só que com jogadores 4, 5 anos mais velhos. Um caos instalado lá no vestiário da Bélgica. Quando chega a Copa do Mundo de 2022, o De Bruyne vai lá e fala: a zaga tá velha. E aí eu acho que foi o Vertonghen ou foi o Alderweireld, eu não lembro, que disse que o ataque tá velho. Muita treta. No final acabou
acabou com um vexame ridículo da Bélgica nessa Copa, se classificando nem para as oitavas de final. Com certeza, talvez esse seja o fim da triste geração belga, né? Tipo, a boa geração belga, sem conquistar nenhum título e sem conseguir renovar o seu elenco com jogadores à altura. Eu espero que, pelo bem do futebol, surja outras gerações belgas, não só belgas, né, como outras gerações de outro time, não seja só uma geração, e que eles façam sucesso, porque essa geração eu acho que fracassou levando em conta as expectativas. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.